live é como as suas crenças interferem em seus pilares conjugal, financeiro, profissional, social e em todas as áreas da nossa vida, né? Meu nome é Kelly Oliveira, eu sou Master Coach, eu fiz a minha formação pela Febracis. A Febracis, o presidente da Febracis é o Paulo Vieira, autor do best-seller O Poder da Ação e tantos outros livros como O Poder da Autorresponsabilidade, O Líder Eficaz, Criação de Riqueza, né? Também o ministrante do Método CIS, um curso de inteligência emocional que vem transformando a vida de muitas pessoas, tá? Então, gratidão ao meu mestre, gratidão àquele que me ensinou as coisas que eu sei, que eu hoje vou compartilhar aqui com vocês, tá bom? Para que vocês entendam do que eu vou falar aqui, eu vou trazer um exemplo do que aconteceu comigo, um exemplo recente e que eu consegui desbloquear a partir do momento em que eu tomei consciência do que estava acontecendo. Talvez para alguns aí é algo muito simples, mas para mim era desafiador eu vencer determinada barreira. Vamos lá. Há alguns anos eu não conseguia viajar para me divertir. Eu conseguia viajar para estudar, para trabalhar, para qualquer outra coisa, menos viajar para o lazer. E eu ficava me perguntando, gente, por que será que eu não consigo? E eram várias autossabotagens que aconteciam. Por exemplo, dar um jeito de ficar sem o dinheiro na hora de fazer a viagem, né? Ou colocar sempre outras prioridades à frente, contar várias historinhas, né? Para eu não executar a viagem de lazer. Viagem a trabalho sempre eu conseguia fazer, viagens para investir no meu conhecimento, era muito fácil eu conseguir tudo isso. Agora, quando se falava de viagem para me divertir, aí vinha várias situações que faziam com que eu me sabotasse, para que eu não conseguisse de fato viajar para me divertir. E talvez esse seja um desafio seu também. Demorei para desbloquear essa área, por quê? Porque eu estava focada em desbloquear minha área financeira. Foi a primeira coisa em que eu foquei quando eu descobri sobre crenças e reprogramação mental, certo? Então, recente, eu lembrei que eu havia viajado, eu tinha mais ou menos 18, 19 anos, eu havia viajado para o carnaval. E quando eu retornei, por conta de uma situação que aconteceu, eu recebi um castigo do meu pai. E aí, ao receber esse castigo, houve um bloqueio. Por quê? Foi um trauma emocional, foi um forte impacto emocional. Naquele momento, meu cérebro entendeu o seguinte: não viaje mais a passeio, não viaje mais para se divertir, porque quando você viajar, você vai ter um castigo, ok? Forte impacto emocional. Daí eu não conseguia mais viajar para me divertir. Eu viajava para outras coisas, menos para me divertir. Então, como eu falei, quando eu conheci o coach, eu busquei compreender outras áreas da minha vida e deixei isso para depois. Então, recente, eu comecei a questionar, a perguntar ao meu subconsciente: por quê? Por que eu tenho condições de viajar e não viajo? Por que eu tenho tanta facilidade para viajar a lazer e não viajo? Por que recente eu fiz uma viagem de 3.400 quilômetros para estudar, para fazer um curso, mas eu não conseguia fazer uma viagem de 60 quilômetros para me divertir, né? Então foi aí que o meu subconsciente me trouxe a resposta, né? Foi por conta dessa situação de forte impacto emocional que aconteceu. Então eu consegui desbloquear o meu cérebro, né? E agora, recente, eu fiz uma viagem ali pertinho no Prado, mas ali nem pertinho eu conseguia ir, né, Epson? Bem-vindo, Epson, a sua mentora, né? Então, assim, nem ali pertinho eu conseguia ir. Então, graças a Deus eu consegui. E a partir de agora, várias e várias viagens vocês vão acompanhar aí no meu Instagram, né? Vou me tornar blogueira. Blogueira de viagens, né? Mas vamos lá, gente. Esse foi um exemplo prático, simples, para que você entenda o que uma crença limitante pode fazer na sua vida, tá bom? Então, vou continuar minha apresentação. Além de Master Coach, também sou farmacêutica. Atualmente, estou fazendo a MBA em Coach e fiz 2 cursos para me aprofundar em reprogramação mental, tá bom? Então, vamos lá. Samara, minha querida, seja bem-vinda. Então, vou te fazer algumas perguntas para que você compreenda
onde há crenças limitantes em sua vida, tá bom? Porque, por mais que eu esforce, minha vida continua sempre igual. Porque tem áreas na sua vida que parece que você nada e morre na praia. Por que fazemos o que fazemos? Por que você faz o que você faz e da forma como você faz? Porque não fazemos o que falamos que vamos fazer ou o que gostaríamos de fazer. Por exemplo, no meu caso, eu gostaria muito de ir à praia. Eu falava que eu iria, mas quando chegava na hora, eu não ia, certo? E por que odiamos os resultados e continuamos tendo os mesmos resultados? Uma pessoa que está acima do peso. Geralmente, uma pessoa que está acima do peso e ela deseja emagrecer, ela odeia aquele resultado, mas não consegue entender por que ela se mantém naquele resultado. Provavelmente há ali crenças limitantes que fazem com que ela se mantenha naquele peso. Quer ver um exemplo de pessoas que estão acima do peso? Geralmente são pessoas que se criticam muito ou que foram muito criticadas na infância. Então, ela tem o hábito de se criticar muito e de criticar também as outras pessoas. Geralmente é uma pessoa de difícil convivência. E aí o que acontece com o corpo dela? Ela vai fazer com que o seu corpo, ele é muito inteligente, então ele vai criar uma camada de gordura. Por quê? E pra quê? Pra se proteger. Tá vendo o que uma crença pode fazer com sua vida? O excesso de crítica, né? Você se criticar, o seu corpo vai criar uma proteção para poder se proteger das críticas que você faz a si mesmo, né? Então, ou que algumas pessoas fizeram a você no passado. Então vamos continuar aqui. Tente lembrar da última vez que você queria alguma coisa e não conseguiu. Qual foi a última vez que você queria algo e não conseguiu? Provavelmente tem crenças limitantes aí. Tem crenças limitantes em algo que você queria muito e não conseguiu. O que é que vem te paralisando? O que é que te paralisa? Qual a área da sua vida que está paralisada? Onde há paralisação, há crenças limitantes. Por quê? Porque você deseja avançar, mas não consegue. Você faz de tudo para avançar naquela área, mas não consegue. Por quê? Forte impacto emocional. Uma crença te parou. Você quer ver um exemplo? Vou trazer uma situação de um caso clínico. Uma pessoa que esteve no meu escritório. O que aconteceu? Essa pessoa, ela sofreu um forte impacto emocional em relação ao conjugal. Ela foi trocada por uma pessoa que estava acima do peso, vamos dizer assim, mais cheinha do que ela, né? Ela foi trocada por uma pessoa mais cheinha do que ela e era uma pessoa magra. O que aconteceu naquele momento? Ela entendeu que para ela conquistar o amor da vida dela, ela tinha que engordar também. Por quê? Porque a pessoa que ele trocou era gordinha, entendeu? E aí, na verdade, a pessoa até quer emagrecer, ela quer emagrecer, mas ela não consegue. Ela não consegue por quê? Porque ela criou um modelo de corpo ideal, porque ela foi trocada por uma pessoa que estava acima do peso. Faz sentido aí pra vocês? Então, essa pessoa deseja emagrecer, mas ela não estava conseguindo. Tinha uma crença limitante, tinha um bloqueio, tinha um trauma emocional que estava causando esse comportamento de gordura no corpo dela. Então, vou continuar. Perguntei para você, quais áreas da sua vida estão paralisadas? É o financeiro? É o conjugal? É o profissional? É o seu pilar espiritual? Que área da sua vida tem paralisação? Que área da sua vida você quer avançar, mas não consegue? Sempre parece impossível até que seja feito. Quando eu consigo ver que uma outra pessoa teve êxito, eu consigo trazer esse modelo para a minha vida e então começar a reprogramar a minha mente. Se tem algo que está paralisando e você não consegue enxergar, talvez próximo de você não tenham pessoas que estejam avançando mais do que você, então você fica na zona de conforto, certo? E quando você fica na zona de conforto,
você não consegue avançar. Então, gente, procure pessoas que estejam acima do seu nível, pessoas que estejam vencendo, pessoas que estejam, exemplo, né? Uma pessoa que deseja emagrecer, se envolva com outras pessoas que queiram emagrecer também, e aí o resultado vai ser mais rápido, você pode ter certeza. Então, sempre parece impossível até que seja feito. Quando você começa a ver exemplos de pessoas que venceram, que conseguiram, com certeza você vai conseguir também, tá bom? Pense sobre algo que gostaria de fazer e não faz. O que você gostaria de fazer muito e você não tem conseguido fazer? Façam aí uma reflexão. O que você gostaria de fazer muito e não tem conseguido fazer? Qual é a justificativa que você usa para não fazer? Qual é a historinha que você tem contado? Qual é a historinha que você tem contado para não fazer as coisas que você deseja fazer, as coisas que você sonha fazer? Quais foram as metas que você estipulou no início desse ano e até agora você não conseguiu nem 30% ainda? E aí a maioria das pessoas, quando chega no fim do ano, está se aproximando, né? Nós já estamos quase em novembro. A maioria das pessoas costumam dizer assim: nossa, mas o ano passou tão rápido. Por que a pessoa tem a impressão de que o ano passou rápido? Porque ela não avançou, ela não cresceu, ela não conquistou metas, ela estipulou metas no início do ano, mas ela não conseguiu avançar, não conseguiu alcançar essas metas. Por quê? Provavelmente as crenças limitantes bloquearam, certo? Falta de tempo, né, Ângela? Isso, uma historinha que a maioria das pessoas costumam contar. Vamos lá. E o que são crenças? Crença é uma programação mental. É como se fosse um aplicativo que foi instalado no seu cérebro. E a partir do momento que esse aplicativo ele é instalado, o que vai acontecer com você? Você vai começar a executar as suas ações de acordo com o programa que foi instalado na sua mente, entendeu? Como elas são formadas? De 0 a 12 anos, ou em situações de forte impacto emocional. Essas situações de forte impacto emocional pode ter acontecido, sim, depois dos 12 anos, tá? O seu cérebro aprende de duas formas. O seu cérebro aprende por repetição ou por forte impacto emocional. Então, o ambiente que você foi criado na sua infância, ele formou as suas crenças. O modelo de comportamento que você viu dentro da sua casa com os seus pais é o modelo que você tem. Então, provavelmente, você vai repetir esse modelo. Você vai repetir esse comportamento, esse padrão que os seus pais lhe ensinaram, e você, sem perceber, você começa a ter as mesmas atitudes que eles, você começa a se comportar como seus pais, certo? Exemplo, qual o modelo financeiro que os seus pais lhe passaram? Como que a sua mãe se comportava em relação a dinheiro? Como o seu pai se comportava em relação a dinheiro? Provavelmente você vai repetir esses mesmos comportamentos que eles tinham. Lembrando que comportamento você pode repetir ou repelir, tá? Mas a tendência é que você repita os comportamentos que os seus pais tiveram. E pessoas também muito próximas que vocês conviveram na infância também pode influenciar nos seus resultados. Por exemplo, às vezes você passava muito tempo na casa de alguns tios, e esses tios talvez eram referências para vocês. Ou se vocês não foram criados por pai e mãe, foi criado pelos avós. Então, os avós também foram uma referência para vocês. Vou trazer um outro exemplo de pessoas que são criadas que têm pais e são criados pelos avós, né? Vou trazer um outro caso clínico. Uma pessoa que esteve no meu escritório, ela está com uma programação mental a respeito de relacionamento conjugal. Então, ela já havia feito as cartas, uma reprogramação mental em relação ao pai biológico.
E ela chegou e falou assim: Kelly, mas eu já fiz a ferramenta com meu pai, e eu não tive êxito. Então eu fiz uma pergunta para ela: mas vem cá, o modelo de homens que você tem se relacionado se parece com o seu pai ou se parece com o seu avô? Ela falou assim: realmente, o modelo de homens com que eu me relaciono, ele se parece com o meu avô. Ou seja, ela tem que fazer novamente a ferramenta voltada para o comportamento do avô, que era o que ela estava buscando nos homens, tá? Em relação ao conjugal, a nossa mente, ela vai funcionar como um radar procurando uma pessoa a mulher vai procurar uma pessoa muito parecida com seu pai. E o homem vai procurar uma mulher muito parecida com a sua mãe, tá? Para quê? Para validar suas crenças a respeito de homem e mulher. Por quê? No caso do homem, foi o modelo de mulher que ele conheceu. Então, se a mãe dele foi uma mulher aguerrida, se foi uma mulher, uma mulher firme, uma mulher forte, uma mulher destemida, uma mulher corajosa, uma mulher que faz, qual é o tipo de esposa que ele vai qual o tipo de mulher que ele vai se casar? Ele vai se casar com uma mulher muito parecida com a mãe dele. Para quê? Para validar as crenças. A mesma coisa é a mulher. Dependendo de como foi o comportamento do pai dela, ela também vai procurar um homem muito parecido com o seu pai. Para quê? Para validar suas crenças, né? Então faz uma reflexão aí. Você que está num relacionamento, o comportamento da pessoa com quem você está, como é? Ele tem um comportamento parecido com o seu pai? Não sei, não se parece muito não, mas talvez tenha alguma coisa. A forma como ele faz com que você se sinta é a mesma forma como o seu pai fazia com que você se sentisse, tá bom? Então observe os detalhes, começa a perceber aí como é o seu cônjuge e você vai identificar que ele tem características muito parecidas com a do seu esposo, viu? Então nossas crenças influenciam diretamente nas nossas decisões e comportamentos, consequentemente determinam a vida que levamos. Então as decisões que você toma durante o seu dia, sem perceber, você está consultando o seu subconsciente, que é onde estão armazenadas as suas crenças, que é onde estão armazenadas as suas memórias. Então, sem perceber, você está consultando as suas memórias o tempo todo para tomar decisões no momento presente, tá bom? Então, por isso que é importante o autoconhecimento, você saber quem você é, você conhecer da sua história, você saber como foi a sua história no passado. Infelizmente, a maioria das pessoas, elas tendem a criar um apagão, né? Porque talvez teve uma infância muito sofrida, com muita dificuldade, então elas querem esquecer o que aconteceu na infância. Mas para você entender o porquê que você faz determinadas coisas hoje, é importante que você volte ao seu passado, que você entenda como seus pais se comportaram, o que eles fizeram com você, o quanto isso tem impactado na sua vida atual, tá bom? Então vamos lá. Tudo o que você está vendo, tudo o que você está ouvindo, tudo o que você está sentindo, você é influenciado por tudo ao seu redor. Inclusive você está sendo influenciado por essa live nesse momento. Então nós somos influenciados por tudo aquilo que os nossos sentidos conseguem captar. Você sabia que só de uma televisão estar ligada, você pode não estar prestando atenção do que está passando, mas só da TV estar ligada e você pode estar executando outra coisa, aquelas informações estão sendo impregnadas no subconsciente. Você quer ver uma coisa muito grave que as pessoas fazem sem se dar conta de que estão se prejudicando? Dormir com a televisão ligada. Aquelas informações estão entrando no seu subconsciente. Pessoas que costumam assistir jornal da hora que acorda até a hora que vai dormir, elas estão com uma programação mental de violência, uma programação mental negativa, uma programação mental de medo. Por quê? Porque infelizmente quando você liga a televisão, que você vê o jornal, só notícias ruins, notícias negativas, certo? Até mesmo as novelas, né? As novelas então nem se falam. Difícil é
assistir uma novela que vai te trazer algo positivo. Geralmente sempre aquelas histórias de traição, de briga, de dificuldade, aí só se dá bem no final, no último dia, no último capítulo que tem um final feliz. Então qual é a crença de uma pessoa que assiste novelas? Que a vida é muito difícil, que não existe nada de felicidade, nem plenitude, nem de alegria, né? Então qual é a sua programação mental? Você que assiste muita televisão, que fichas caem para você? Você que está me ouvindo aí. Por quem você está sendo influenciado? Quais são as imagens que você tem visto no seu dia a dia? Quais são os lugares que você tem frequentado? Quem são as pessoas com quem você tem conversado? Você sabia que as pessoas, o ambiente em que você se encontra, as pessoas com quem você conversa, estão influenciando as suas crenças? Elas podem estar instalando um novo aplicativo na sua mente, e aí você passa a acreditar naquela informação e você vive de acordo com aquela informação? Por exemplo, pessoas que falam muito em crises, dificuldade, problema, falta de dinheiro, a mente dela está programada para viver crise, para viver dificuldade, para viver escassez, para viver a falta, entenderam? E aí o que vai acontecer, gente? Toda crença é autorrealizável. O que é crença? Crença é fé. Fé é você acreditar. E tanto a Bíblia como a física quântica, ela diz que quando eu tenho fé em algo, vai acontecer. E as pessoas esquecem que fé, ela funciona tanto para o positivo quanto para o negativo. Então, se eu tenho fé que algo ruim vai acontecer, pode ter certeza que vai acontecer. Se eu tenho fé que algo positivo vai acontecer, com certeza vai acontecer. E aí o problema é que quando às vezes as pessoas querem acreditar que algo bom vai acontecer, mas aí gera dúvida. Então a dúvida anula a sua fé no positivo e então vai para o negativo, certo? Talvez você até quer viver um relacionamento feliz, um relacionamento onde haja fidelidade, mas sem perceber talvez você tenha uma crença de traição, porque talvez você viu seu pai ou sua mãe, né, traindo um ao outro, e aí gerou uma crença de traição. Você passa a acreditar que todas as pessoas traem mesmo. Você até quer acreditar que você vive um relacionamento feliz, que você vive um relacionamento com fidelidade, mas de tanto você ouvir que homem trai, que mulher trai, que homem não presta, que mulher não presta, que mulher é bandida, que isso e aquilo, é exatamente isso que vai acontecer na sua vida. Então tome cuidado com as informações que você recebe, tome cuidado com as rodas de conversas que você participa, tá? Cuidado com as fofocas. Por quê? Porque você está atraindo isso para a sua vida, e a física quântica tem explicado, a lei da atração explica, né? Se você for para a Bíblia, você vai também ter clareza do que eu estou falando aqui, tá bom? A sua mente está captando milhões de informações o tempo todo. O ambiente, as roupas, o que as pessoas estão falando e as músicas que você ouve. Você sabia que você é influenciado pelo Instagram? Pelas pessoas que você segue? Pelos vídeos que você assiste? Pelos vídeos que você assiste que você recebe no WhatsApp? Pela forma como as pessoas estão se vestindo? Você está recebendo milhões de informações o tempo todo. Seu cérebro está captando milhões de imagens e você, sem perceber, está sendo influenciado por essas imagens, e você está criando sua próxima realidade baseado nessas imagens. Quer ver uma coisa? Quando você está no Instagram e você começa a ver stories de pessoas viajando, e você vê pessoas indo para praias, e você vê pessoas se divertindo, né? E aí sente aquela vontade, eu também quero isso. E aí você já começa a se programar para uma viagem, talvez para ir para aquele mesmo lugar onde você viu aquela postagem no Instagram, e você sente vontade também de estar naquela praia. E consequentemente, né, se você tiver condições, você vai estar também lá. Pode ter certeza disso. Então, você é influenciado tanto de forma positiva quanto negativa em relação às imagens, em relação às pessoas, em relação ao ambiente, em relação a tudo que você ouve, ok? Quanto mais somos submetidos a experiências ruins, mais acumulamos uma imagem mental negativa sobre nós mesmos e demais pessoas. Olha, quanto mais somos submetidos a experiências ruins, mais acumulamos uma imagem mental negativa. Exemplo, talvez não seja o seu caso, você que está me ouvindo aí, tá?
mas tem pessoas que passaram por situações muito desagradáveis na sua infância. Talvez foram criados por pais muito rudes, ignorantes, que por qualquer motivo já era um motivo para bater, e bater forte, espancar. E aí essa criança, ela vai sendo reprimida. Quer dizer, eu não posso nem me mover, porque se eu me mover é perigoso eu apanhar, né? Nos tempos antigos, não sei se ainda tem pais que são assim, né? Mas nos tempos antigos, os pais bastavam passar um olhar e a criança já se tremia toda. Por quê? Porque sabia que quando chegasse em casa ia apanhar forte. Então, geralmente, essas crianças que foram criadas dessa forma, o que acontece com elas quando chega na fase adulta? São pessoas reprimidas, são pessoas que têm dificuldade em falar em público, pessoas que têm dificuldade em se expressar, são pessoas muito fechadas. Por quê? Porque elas se comportam como se os pais continuassem presentes na vida delas. Por mais que elas agora já são pessoas adultas, donas do seu próprio nariz, mas elas se comportam como se aquela imagem do pai ou da mãe estivesse ali, como se ela fosse cometer qualquer erro, qualquer falha a qualquer momento, e o pai ou a mãe fosse repreendê-la, fosse castigar. Então, por isso ela prefere ficar calada, ela prefere ficar no cantinho dela, né, para que ela não venha receber um castigo posteriormente. E aí por isso que você vê pessoas com dificuldade em se socializar, pessoas extremamente tímidas, pessoas que têm vontade às vezes de viver um sonho, de avançar, de vender mais, de ganhar mais dinheiro, mas elas não conseguem. Por quê? Porque elas se comportam como se os pais estivessem ali presentes na vida delas e fossem dar um castigo a qualquer momento. Isso é uma crença limitante, é um bloqueio e precisa ser desbloqueado, tá bom? Então vamos continuar a nossa live. As crenças são programações autorrealizáveis, ou seja, vai acontecer. Elas são cíclicas, ou seja, vira e mexe você vai estar vivendo a mesma coisa, a mesma situação e a mesma situação novamente. No conjugal, no profissional, no financeiro. Você quer ver toda crença ela também é reprogramável, né? Graças a Deus você não precisa continuar da mesma forma como você está. Tem solução, tá bom, gente? Pode contar comigo que eu tô aqui para ajudar você. Elas são niveladoras também de merecimento, capacidade e identidade. Vou falar um pouquinho sobre esses três crenças, que é o que formula você, é quem você é, e também o que vai definir os seus resultados. A sua crença de identidade, a sua crença de capacidade e a sua crença de merecimento. Primeiro, crença de identidade. Minha pergunta para você: quem é você? Quais são suas qualidades? Quais são suas debilidades? Quem é você? Qual é a certeza que você tem de você mesmo? Você se conhece? Você sabe onde você está falhando e o porquê você está falhando? Quais são os comportamentos, suas competências emocionais? Quem é você? Primeira coisa, para você começar a alcançar os resultados que você deseja, realizar seus sonhos, descobrir quem você é. Quando você sabe quem você é, você se torna uma pessoa imbatível. Mas enquanto você não reprogramar a sua crença de identidade, se tornar uma pessoa empoderada, você acaba sendo levado pela massa, você acaba sendo levado pelas opiniões das outras pessoas, né? Você não tem uma opinião própria, você não tem uma identidade própria, você acaba sendo influenciado pelos outros e provavelmente pessoas que não sabem quem são, que têm uma crença de identidade. Ela se preocupa muito com a opinião dos outros, ela se preocupa muito com o que as outras pessoas pensam a seu respeito. Sabe por que ela se preocupa com o que as pessoas pensam a seu respeito? Porque ela não sabe quem ela é. Então, se ela não sabe quem ela é, qualquer coisa que o outro vai falar sobre ela, ela vai acreditar. Como ela não sabe quem ela é, qualquer coisa que o outro falar a seu respeito, ela vai dizer assim: menino, será que é verdade mesmo? Já pensou se uma pessoa chega pra você, vou usar um nome fictício.
olha, Joana, você é uma pessoa totalmente descontrolada, você é uma pessoa preguiçosa, você é uma pessoa que não tem determinação, você é uma pessoa por eu ter agradecido pelo feedback, por eu não ter incomodado, não ter sido incomodado por algo negativo que ela estava me dizendo. Eu simplesmente não me incomodou porque eu sei quem eu sou. Eu sei quem eu sou, eu sei o conhecimento que eu tenho, eu sei o profissional que eu sou. Eu sei o tanto que eu me dediquei até aqui, eu sei o tanto que eu estudei até aqui. É óbvio, existe uma lei que é a lei das polaridades. E nessa lei das polaridades diz o seguinte, que que existe o positivo e o negativo, certo? Se você for observar, tem várias lives, vários vídeos no YouTube que tem lá várias 1000 curtidas, mas sempre vai ter alguém que vai dar uma curtida negativa, né? Que não vai curtir, vai clicar lá em não gostei. Gente, isso é super normal, é uma lei do universo. Vai ter pessoas que vão gostar de você, vai ter pessoas que não vão gostar de você. Agora, para você não ser influenciado pelas pessoas que não gostam de você, você tem que saber quem você é, saber qual a sua crença de identidade, saber das suas convicções a seu respeito. Quando você sabe quem você é, você não permite ser abatido por palavra de ninguém. Ninguém vai abater você, ok? Então vamos lá, crença de capacidade. Crença de capacidade está relacionado com excesso de críticas, proteção ou excesso dos pais terem falado com a criança assim que ela não era capaz, você não sabe fazer nada, você não sabe nem lavar um prato, você não sabe arrumar isso, você não sabe fazer aquilo. Isso vai gerando informações no subconsciente de uma criança e ela vai acreditando que ela realmente não é capaz de executar determinada coisa. Você é burro, né? Você é preguiçoso e tantas outras coisas que podem estar influenciando essa pessoa a gerar essa informação de que ela não é capaz de fazer aquilo. Você é incompetente, né? E essas informações repetitivas vão gerando essa crença de incapacidade. O excesso de proteção. Os pais que protegeram demais seus filhos na infância. Cuidado, não sobe na árvore. Cuidado, não ande de skate, você pode cair, pode quebrar um braço. E eles vão protegendo e vão colocando os filhos numa redoma. E vão colocando os filhos numa caixa de cristal. E aí a criança vai se sentindo incapaz. Por quê? Eu não posso porque meu pai falou que se eu subir, se eu fizer, eu vou cair. Você sabia que as pessoas que podem prejudicar os seus sonhos são os seus pais? Porque na intenção de proteger, eles acabam colocando você para baixo. Porque eles não querem que você sonhe tão alto assim, porque esse menino está sonhando demais. Meu Deus, isso é irreal. Por quê? Eles estão tentando te proteger, porque se acaso você cair de lado do seu sonho, para você não se machucar tanto, tá bom? Então, só que isso gera uma crença de incapacidade. Os seus pais estão procurando fazer o melhor para você. Só que quando eles pensam em fazer o melhor, às vezes eles podem estar te prejudicando, gerando em você essa crença de incapacidade. Às vezes a pessoa que tem crença de incapacidade, isso pode principalmente interferir nos seus resultados profissionais. Quer ver um exemplo? Eu conheço muitas pessoas que fizeram curso de direito, mas não se sentem capazes de exercer a profissão. Crença de incapacidade. Sem perceber, a pessoa se sabota. Ela se sabota na hora de estudar para a prova da OAB. Se sabota na hora de avançar, né? Na hora de argumentar, porque ela tem medo de estar lá na frente do juiz, ela tem medo de estar na frente do outro colega para debater uma causa, ela não se sente capaz de estar ali na frente e exercer a profissão, certo? Então assim, eu vejo muita crença de incapacidade nessa área. Claro, tem pessoas que estão tendo muito sucesso, mas a crença de capacidade dessa pessoa é altíssima. Agora, pessoas que têm crença de incapacidade, geralmente elas estão se sabotando na sua área profissional, porque elas não se sentem suficiente para poder exercer aquele cargo, tá bom? Então eu dei um exemplo aqui na área de direito, mas pode ser qualquer outra área em que você vê uma pessoa que fez um curso superior e aquela pessoa não está exercendo. Pode ser que aquela pessoa tenha uma crença de incapacidade dentro de si e ela
talvez não se sinta suficiente para poder executar aquilo que tem que ser feito. Talvez tem que, sei lá, um enfermeiro, um médico, aí tem que cortar, tem que ver sangue, tem que aquilo, tem que fazer curativo, e ela não se sente capaz suficiente para exercer aquela função. E por último, a crença de merecimento. Pessoas que têm dificuldade em se sentir merecedoras de receber um elogio, de receber o melhor da vida, de usufruir, né? E uma disfunção que acontece é que tem pessoas que às vezes têm até uma crença de merecimento muito alta, mas por ela não ter uma crença de capacidade baixa, né? Ela não consegue alcançar os resultados que ela deseja. Talvez ela até sonha muito alto, inclusive tem pessoas que com baixa crença de merecimento que elas não conseguem sonhar. Pessoas que não estão conseguindo sonhar estão com baixa crença de merecimento, tá bom? Então vou trazer esse exemplo. Tem pessoas que às vezes têm a crença de merecimento alta, mas ela tem uma crença de capacidade baixíssima. E o pior, ela nem sabe quem ela é, ela nem sabe do que ela é capaz de fazer. Ela tipo assim, ela às vezes foca no que ela quer ter, mas esquece da sua identidade e da sua capacidade. Quer ver uma coisa? A maioria das mulheres querem se relacionar com um príncipe. Elas querem ter o príncipe, elas estão focadas lá no topo da pirâmide do merecimento. Ah, eu mereço um príncipe, certo? Mas vamos lá, vamos para a sua crença de identidade. E você? Você é a princesa? Você se comporta como uma princesa? Você se cuida como uma princesa? Que fichas caem para você? Quer dizer que você quer um príncipe, mas você não quer ser a princesa. Talvez você está sendo a bruxa. Né? Uma outra coisa, pessoas que querem muito, eu quero viajar, eu quero usufruir, eu quero ter tal carro, eu quero uma casa não sei aonde, né? Mas a minha pergunta é, o que você está fazendo hoje, o que é que você está fazendo hoje para realizar esse sonho? Quais foram os passos? O que você fez realmente de execução no seu agora para você alcançar esse resultado lá na frente? Se não tem um planejamento, se você não sabe quem você é. Tem gente que está querendo viver uma vida num patamar de 100 mil reais, mas ela não sabe quem ela é, também ela não quer se transformar num profissional, ela não quer ser um profissional que tem essa capacidade de manter essa vida de 100 mil reais. Ela quer a vida de 100 mil reais, mas não quer fazer por onde? Aí fica complicado, né, gente? Vamos reprogramar as crenças de identidade e capacidade para que você consiga o seu merecimento que você acredita que é capaz, que você merece ter, tá bom? Vamos lá, eu vou agora explicar um pouquinho sobre mente consciente e mente subconsciente. A mente consciente é apenas 5%, ou seja, vocês estão aqui agora conscientes de tudo que eu estou falando, vocês estão conscientes que vocês estão aí na live, certo? E a mente subconsciente, ela é 95%, ou seja, 95% das suas decisões, 95% das escolhas que você faz, das ações que você tem estão pautadas no seu subconsciente, ou seja, nas suas memórias. Tipos de crenças. As crenças podem ser hereditárias, pessoais, sociais. Então vamos lá. As crenças hereditárias. Acho que as crenças hereditárias são as mais fortes, né? Tudo que a pessoa escuta dos pais permanece registrado ao longo da vida. Exemplo: você não faz nada direito, você deixa tudo pela metade, você nunca vai conseguir, seu irmão é muito melhor do que você, excesso de críticas ou proteção, como eu falei, gera crença de incapacidade, situações de traição, brigas, escassez de dinheiro, excesso ou ausência de regras, relação com comida e injustiças. Vou fazer uma perguntinha pra você. Como que era a sua relação com comida na infância? Sabia que a sua relação com comida na infância diz muito a seu respeito no seu estado atual? De acordo com você se relacionava, se tinha muito, se tinha pouco, ou se os seus pais faziam caso das coisas, ou se você passou necessidade na sua infância, ou se você tinha vontade de comer alguma coisa, mas não tinha condições de comprar, tudo isso influencia nos seus resultados, tá bom? As crenças pessoais são criadas com base nas experiências individuais de cada pessoa, tá bom? Por exemplo, uma pessoa que passou uma situação de
assalto. Essa pessoa gerou uma crença de assalto, de medo. Ela acredita que ela não vai poder mais andar na rua a qualquer hora do dia, ela vai andar sempre cismada. Por quê? Porque gerou uma crença de assalto na vida dela. Isso é uma crença individual, não foi uma crença que foi instalada na infância, certo? Pode ter sido na infância, ela passou por isso na infância, mas não foi os pais que contribuiu com essa crença, tá? As crenças sociais são aquelas impostas pela mídia ou sociedade. Quais são as crenças impostas pela mídia e sociedade? Exemplo, toda mulher tem que ter um corpo violão, toda mulher tem que ter barriga chapada, toda mulher tem que usar tal tipo de roupa, toda mulher tem que se comportar de tal forma, né? Então são as crenças influenciadas pela sociedade. Caramba, você não tem o Instagram, mas todo mundo tem Instagram, né? É um tipo de crença influenciada também pela sociedade, certo? Crença de identidade, como eu falei, crença de identidade se refere a quem você é. Você sabe quem você é? A crença de capacidade, excesso de crítica, excesso de proteção, e são as crenças que uma pessoa tem gente, vou falar uma coisa interessante. Gente, um pouquinho de água pra mim, por favor. Vou falar uma coisa importantíssima. Vou falar agora a informação de $1 bilhão. Vocês estão preparados para o que eu vou falar agora? As crenças que uma pessoa tem a seu respeito interferem nos seus resultados. Sério, Kelly? Você já ouviu aquela expressão que diz assim, não conte os seus sonhos para ninguém? Você sabe por que você não pode contar os seus sonhos para ninguém? Porque às vezes você pode estar contando o seu sonho para uma pessoa que não acredita que você é capaz de realizar aquilo. E aí a crença daquela pessoa vai interferir no seu resultado. A crença que o outro tem a seu respeito interfere no seu resultado, sabia disso? Vou trazer um exemplo. Digamos que você compartilha com uma pessoa que você tem um sonho de ser uma pessoa famosa, você tem um sonho talvez de comprar... Obrigada. Você tem um sonho talvez de comprar um determinado carro e esse carro está acima, né, do seu nível financeiro atualmente. Então talvez naquele momento a pessoa até fala assim, oh, que legal, bacana, realmente você vai conseguir. Mas por dentro ela tá assim, você acha que vai conseguir? Fulano, na situação que tá, né? Por quê? Porque geralmente eu vou nivelar a sua capacidade de acordo com a minha capacidade. Se eu acredito que eu sou capaz de comprar aquele carro que a pessoa citou, eu também vou acreditar que ela é capaz de comprar o carro. Agora, se eu não acredito que eu sou capaz de comprar o carro, eu vou acreditar que ela não é capaz. E aí a minha crença começa a interferir no resultado dela. Por isso, gente, ó, fica quietinho. Conta os seus sonhos só pra Deus. Porque a crença do outro interfere nos seus resultados. Exemplo, quer ver uma coisa? Vou trazer um exemplo real. Uma cliente minha, ela passou por um desafio no conjugal e ela conseguiu superar esse desafio através do processo de coach. Ela se transformou numa nova pessoa, começou a se relacionar com outra pessoa e ela super feliz nesse relacionamento. Nesse novo relacionamento ela está vivendo assim, sabe, uma plenitude. E aí essa pessoa fez um pedido de casamento a ela. Ela, na sua ingenuidade, compartilhou com outra pessoa, com uma amiga, e essa amiga tem crenças limitantes no conjugal. Essa amiga tem péssimas crenças em relação a homens porque ela teve um desastre na vida conjugal dela, ela se separou, ela tem uma péssima imagem a respeito de homens. Então, no momento em que a pessoa que estava indo muito bem no relacionamento compartilhou com uma pessoa que estava indo mal no relacionamento, o que essa pessoa que estava indo mal no relacionamento começou a falar com ela? Deixa de ser besta, moça, o homem é tudo igual, é só no início, ele tá te iludindo, ele isso, ele aquilo. E começou a colocar defeito no relacionamento da outra pessoa, certo?
Por que ela começou a colocar defeito? Porque ela é ruim? Não, gente, não é porque ela é ruim. É porque a crença que ela tem de relacionamento é péssima. É péssima. Então, se a crença que ela tem a respeito de relacionamento é ruim, ela só vai dar conselhos ruins para outra pessoa. E ela começou a falar assim, esse cara tá te iludindo, esse cara isso, esse cara aquilo. O que essa pessoa fez, a minha cliente fez? Parou de compartilhar, é amiga entre aspas mesmo, né? Que isso não é amiga. Então, o que essa pessoa fez? Ela parou de compartilhar a vida dela com essa amiga. Por quê? Porque ela percebeu que a crença que a amiga tem em relação à conjugal estava interferindo no resultado dela. Ela parou de compartilhar e agora ela está vivendo a vida dela, feliz da vida nesse novo relacionamento, né? E vai se casar para a honra e glória do Senhor Jesus. Você tá vendo? Tá vendo como você não pode compartilhar seus sonhos? E ficar dizendo por aí que sua vida tá ótima, tá maravilhosa? Não sei se vocês conhecem o Leandro Carnal, mas o Leandro Carnal falou assim, gente, quer saber quem é seu amigo? Na hora, chega pra ele e diz assim, ó, diga que a sua vida está bem, que você está ganhando muito dinheiro, que você está feliz no seu casamento e que as coisas ainda vão melhorar. E aí você olha bem pra cara da pessoa, e aí você vai saber se ela realmente é seu amigo ou não. Porque quem é seu amigo de verdade, ele vai estar feliz com suas conquistas. Agora, quem não é amigo de verdade, infelizmente ele vai colocar, vai jogar água, né, no seu negócio, vai ter inveja, né, vai maldizer, pode até na sua frente se comportar de uma forma, mas pelas costas ela vai sair falando mal de você, dizer que você é uma pessoa besta, ingênua, que você é isso, que você é aquilo, certo? Então, muito cuidado com a amizade, viu? Existem pessoas leais, viu? Ainda dá pra confiar em algumas pessoas. Crença de merecimento, que se refere ao merecer ou não. Tem pessoas que até pra você tecer um elogio, fala assim, oh, nossa, como você tá linda. A outra pessoa responde assim, ah, bondade sua, que isso? Ou então ela devolve o elogio e diz assim, não, que isso, linda tá é você que tá bonita, né? E se colocando sempre pra baixo. Então vamos lá, se você acreditar em possibilidades, isso é o caminho isso é o que você vai encontrar pelo caminho. E se você acreditar em limitações, é exatamente isso que você também vai encontrar no seu caminho, tá bom? Então, se eu acredito em possibilidades, serão possibilidades, oportunidades que eu vou encontrar pelo meu caminho. Agora, se eu acredito em limitações, em dificuldades e obstáculos, também vai ser isso que eu vou encontrar pelo caminho. Então vamos lá, já dei exemplos de crenças, né, no conjugal, no profissional, no financeiro e no social. Gente, pode interagir aí, se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem fazer alguma pergunta, tá? Eu vou abrir para vocês aí, minha amiga Dani está assistindo também, então ela vai me ajudar aí a responder as dúvidas de vocês, tá bom? As suas decisões são baseadas naquilo que você sabe. As suas decisões são baseadas naquilo que você sabe. Então a minha pergunta é, o que é que você sabe? O que é que você sabe a respeito de casamento? O que é que você sabe a respeito de financeiro? As suas decisões são baseadas naquilo que você sabe. Então o seu subconsciente, o seu consciente vai consultar o seu subconsciente para tomar uma decisão. Se você fez um curso financeiro, você vai consultar aquele curso financeiro que você fez, certo? Se você fez um curso de casais, talvez no momento de uma decisão desafiadora, você vai consultar aquele curso de casais que você fez. Ou você vai consultar aquele conselho que a sua mãe te deu, ou você vai consultar aquele conselho que o seu pai te deu. Então, as suas decisões são baseadas naquilo que você sabe. Então, minha pergunta é, o que é que você sabe? Quais têm sido as suas fontes de informação? De onde veio o que você sabe? O que você sabe está vindo de onde? Está vindo do Netflix? Está vindo da televisão? Dos programas de televisão? O que você sabe está vindo dos livros que você leu? Quais são os livros que você leu nesses últimos tempos? As suas decisões estão vindo daquilo que você sabe. Então minha pergunta é, o que é que você sabe? Gente, isso é muito importante. É muito importante. As decisões que eu tomo hoje na minha vida, a vida que eu tenho hoje, são baseadas no conhecimento que eu tenho.
Então, toda vez que eu vou tomar uma decisão, eu estou consultando as informações antigas que estão aqui no meu subconsciente, entendeu? Isso mesmo, conhecimento é tudo. Então, eu vou buscar as informações antigas que eu tenho. Então, vamos lá, nesses últimos 3 anos, eu acredito que eu tenho lido mais de 50 livros. Então, as minhas decisões, o progresso que eu tenho tido hoje, eu estou consultando os livros, esses últimos livros que eu li. As decisões que eu tomo hoje, o meu consciente está consultando o meu subconsciente do último curso que eu fiz. Quando eu voltei do curso de Master Coach, eu voltei com uma nova postura. Por quê? Porque eu comecei a consultar as informações do curso recente que eu havia feito. Então de onde veio o que você sabe? Tem pessoas que são excelentes negociadores. Eles estão consultando as informações do pai ou da mãe. Ou talvez se ele trabalhou com uma pessoa que era um excelente negociador, ela vai estar consultando as decisões que você toma hoje no presente. Você está consultando o que aconteceu no seu passado, tá bom? Então, procure aí lembrar quais foram as últimas informações, de quem você tem buscado informações, quem são os seus amigos estão te influenciando de forma positiva ou negativa, ou até mesmo a sua religião também pode estar influenciando nas decisões que você toma. Então, sua mente foi programada baseada em fatos do passado. Os resultados que você tem hoje é uma consequência do seu passado, do que você fez no passado. Então, deixa eu tomar mais uma aguinha aqui. Então, o resultado que você tem hoje, você está consultando as informações do seu passado, certo? Então, o curso que você fez no passado, as pessoas com quem você conversou no passado, as experiências que você teve no passado, tá bom? Todo fato associado... Gente, se a live cair, a gente vai voltar, tá bom? Tô vendo ali que tá sinalizando, a gente volta imediatamente. Todo fato associado a uma emoção se torna uma lembrança. Se houve uma emoção, tudo aquilo que você lembra, tudo aquilo que você tem se você for voltar na sua adolescência ou na sua infância, tudo aquilo que você lembra se tornou uma programação mental. Toda situação de forte impacto emocional se torna uma... Ei, Sônia! Se torna uma programação mental. Você passa a viver a sua vida baseado nas suas lembranças. E essas lembranças podem ser emoções que estão limitando você atualmente, tá bom? Exemplo de lembrança, uma lembrança que pode estar limitando você. Uma lembrança de relacionamento com brigas. Se você viu seus pais brigando, você tem uma lembrança de brigas no relacionamento. Consequência, medo de casar. Tem alguém aí junto comigo que tem medo de casar? Alguém aí tem medo de casar? Provavelmente você tem uma lembrança negativa a respeito de casamento. Pessoas que não se casaram até hoje, né? Qual é a sua programação mental a respeito de casamento? Pensamentos geram sentimentos associados a uma lembrança. Pensamentos geram sentimentos associados a uma lembrança. Então, os pensamentos e os sentimentos que você tem em relação a uma determinada área da sua vida estão relacionados com as lembranças que você tem do passado. E essa lembrança está associada a uma emoção. Miga. Dani. Parou aqui. Chama a Dani lá pra mim. Tá bom. Amiga, como é que nós vamos fazer? Pois é, mas ainda tá terminando já. O que nós vamos fazer aqui? Compartilhar, excluir, sabe fazer o quê? A gente compartilha. Oh, blogueirinha. Isso.
as mensagens aqui pipocando, né? Porque bem que eu vi que tava uma quantidade de coisa. Falta só 4 slides. Vamos lá, gente, vamos continuar. Voltei. Vamos lá. Voltando, todo mundo voltando aí. Obrigada, gente, obrigada aí pela companhia, tá? Por vocês estarem aqui comigo. Sei que você poderia estar almoçando. Talvez tenha até gente almoçando e me escutando, né? Não atrapalha. Vamos voltar, todo mundo voltando aí. Continuar, nós já estamos finalizando. Falta pouquinho, tá bom? Falta pouco. Então, enquanto as pessoas estão voltando, eu vou recapitular aqui. Exemplo de lembranças. Lembranças de relacionamentos, de brigas, vai gerar o quê? Medo de casar. Gente, se você tem alguma amiga, ou se talvez você mesma até hoje não se casou, ou tem uma amiga que não casou ainda, provavelmente, ou um amigo, provavelmente essa pessoa tem crenças limitantes em relação a casar, em relação a casamento, tá bom? E essas crenças foram formadas, né, na infância, na sua adolescência, por aquilo que você viu acontecer nos seus pais. Talvez nem teve briga, talvez não teve briga, mas era algo muito sem graça, você não via muito compartilhar amor, né, de situações que elas assistiram nos filmes, e principalmente nos filmes que ela assistiu na infância. Eu tenho um amigo e cliente, que durante o processo ele percebeu que ele viveu ele era apaixonado com o filme Rei Leão. E ele viveu a mesma história do filme Rei Leão, ele viveu com o relacionamento do pai dele. Você quer ver um outro exemplo? Uma outra pessoa que assistiu mais de 100 vezes. Essa pessoa assistiu o filme Rei Leão várias vezes, tá? Ele era apaixonado com o filme Rei Leão. Uma outra pessoa assistiu o filme A Bela e a Fera. E a Bela era uma mulher super independente, né, gente? A Bela não queria se casar. Bela não queria se casar. Então, por ela ter assistido o filme ela disse que assistiu umas 100 vezes. Eu assisti só 15, né? Então, a minha programação dá pra limpar mais rápido. Ela disse que assistiu umas 100 vezes o filme A Bela e a Fera. E sem perceber, ela atraiu vários relacionamentos muito parecidos com o do filme A Bela e a Fera. E se você for observar, no filme da Bela e a Fera não há casamento. Sabia disso? Só há uma festa no final, mas não há casamento. No filme da Cinderela já tem casamento, né? Então, através dos filmes que você assistiu, você pode estar também vivendo uma programação mental. Um outro exemplo, teve uma pessoa que era apaixonada pelo filme Gladiador. Chupa essa manga, pretinha. A vida dela, gente, era sempre uma briga. Ela estava sempre gladiando com alguém, sempre em atrito, sempre em conflito, seja com o esposo, seja com amigos, seja no profissional. Ela estava sempre vivendo numa arena, gladiando com alguém, por conta do filme Gladiador. Você está vendo como aquilo que você assiste interfere nos seus resultados? Que fichas caem para você? Você que está me ouvindo aí, qual era o filme da sua infância que você mais gostava? Então vamos continuar. Pensamentos geram sentimentos associados a uma lembrança. Essa lembrança está associada a uma emoção. E isso gera uma atitude positiva ou negativa. Atitudes geram resultados, o que te leva a acreditar que isso é o que você é capaz de conseguir. E esse resultado se torna a sua verdade. Vocês entenderam? As atitudes geram resultados. E esses resultados é o que você acredita que você é capaz de conseguir. Então, eu vou trazer um exemplo financeiro. Outro dia, eu tô trazendo exemplos reais de pessoas que passaram por mim no escritório, tá bom? Eu costumo dizer que é o coachitório. Eu vou trazer um exemplo de uma pessoa que ela estudava para o vestibular, para medicina. Mas ela tentou várias vezes e não conseguiu passar nesse vestibular. Fazia cursinho, vivia para estudar, mas quando chegava na hora da prova, dava um branco, ela não conseguia passar. E aí o que aconteceu? Ela acabou mudando de curso.
ela mudou para um outro curso com uma renda mais baixa. E aí eu perguntei para ela assim, mas vem cá, fulana, quando você era criança, adolescente, qual era o modelo de vida que você queria para você? Qual o modelo que você sonhava? Ah, eu queria ter uma casa, uma moto e sei lá, assim, uma renda de uns 3, 5 mil reais. Eu falei, uma casa normal, ela queria uma casa. Você queria uma mansão? Não, mansão não, eu queria uma casa. Uma moto e uma renda assim de uns 3, 5 mil reais. Minha pergunta é, quanto que ganha um médico? Um médico, inicialmente, no mínimo vai ganhar uns 15 mil reais, certo? Então, só que a programação mental dela era de uma casa, uma moto e uma renda de 5 mil. Uma pessoa com uma mente limitada, de uma renda de 5 mil reais, vai conseguir passar no vestibular para ganhar no mínimo 15 mil reais inicialmente? Não vai. A sua mente vai bloquear você. Não, peraí, você não vai passar nesse vestibular, porque se você passar nesse vestibular, você vai ganhar 15 mil. E a sua programação mental é de 5. E aí a pessoa não consegue ultrapassar. Gente, tem muita gente. Às vezes, até na sua própria empresa, você que tem uma empresa, talvez você está conseguindo uma renda hoje de 10 mil reais e você queria ter uma renda de 15, 20 mil, mas a sua programação mental é de 10. Quem tem programação mental de 10 não consegue subir para 20 enquanto não reprogramar a mente. Vamos lá. O mundo te vê como você se vê. A minha pergunta é, como é que você se vê? Como você se vê? As pessoas... As pessoas agem e reagem a você de acordo com a sua crença de identidade. A forma como as pessoas te tratam é a forma como você se trata, é a forma como você acredita que merece ser tratado, tá bom? O mundo que você vê hoje é o seu mundo baseado na sua percepção, baseado naquilo que você acredita. Então, a sua casa é as suas crenças, o carro que você dirige é a sua crença, o salário que você tem hoje, a renda mensal que você tem hoje é a sua crença. Os seus amigos são as suas crenças, o relacionamento que você tem hoje, o casamento que você tem hoje, ou o não casamento que você tem hoje, são as suas crenças, está tudo voltado para as suas crenças. Qual que é o primeiro caminho, Kelly? Qual que é o primeiro caminho para eu sair dessa situação? Gente... É claro, eu tive e tenho, eu estou no meu terceiro processo de coach, eu tenho uma coach comigo, tá? Que me ajuda a ter melhores resultados. Então assim, sem um profissional é desafiador você conseguir sozinho. Então o primeiro caminho, busque alguém para te ajudar, busque alguém para fazer com que você se conheça, entender, saber quais são suas crenças, tá? Fazer com que uma pessoa traga uma pessoa capacitada, claro, vai trazer mais clareza para a sua vida, tá bom? E eu só consigo conhecer o outro quando eu me conheço. Então, a primeira coisa, novos conhecimentos. Você vai ter que acessar novos conhecimentos para que você comece a limpar, a eliminar esses conhecimentos antigos que vêm prejudicado você até então. Primeira coisa, novos conhecimentos. Você vai ter que ler novos livros, buscar estar em companhia de novas pessoas que vão agregar a você o conhecimento que você precisa, seja na área financeira, no conjugal, no profissional, no pessoal, seja na área de autoconhecimento, certo? Conhece-te a ti mesmo, Sócrates. Primeira coisa, você precisa se conhecer, você precisa saber quem você é, saber quais são suas crenças limitantes, onde há paralisação na sua vida. O que foi que aconteceu no meu passado, como foi a minha infância, como que os meus pais me tratavam, como eu me comportava, como foi a minha escola. Sabia que até os seus colegas da sala de aula também interferem até hoje nos seus resultados? E João 8,32, a verdade vos libertará. Questione suas crenças. Comece a se questionar, comece a se perguntar, por que eu faço isso da forma como eu faço? Por que eu não consigo avançar? Comece a perguntar e você vai começar a ter as respostas que você precisa, tá bom? Eu sou Kelly Oliveira, eu sou sua Master Coach, você pode contar comigo, estou aqui para contribuir com a sua vida, tá bom? Muito obrigada por essa live, vou chamar minha amiga Dani para poder encerrar aqui junto comigo, tá bom, gente?
Foi uma satisfação enorme compartilhar esse conhecimento com vocês e eu espero que nós tenhamos mais oportunidades, né, Dani? Assim como essa, com certeza, de compartilhar conhecimento, porque tem um versículo bíblico que eu gosto muito, que é Oséias 4:6, que diz assim: o meu povo sofre porque lhe falta conhecimento. Então as pessoas estão perecendo, estão sofrendo, não sabem por quê. Porque o conhecimento te liberta. O conhecimento faz com que você viva um... Sempre, maravilhosa. E deixa eu falar um negócio com vocês. Vou pedir a opinião dos seguidores em relação ao sorteio. Que eu tava pensando ali, de quem sabe a gente acrescentar algumas coisas e fazer um sorteio semana que vem. O que vocês acham? Gostei da ideia. Né? Pois é, então vou aguardar o feedback de vocês pra definir isso daí. Oh, meu Deus, os comentários estão lá embaixo. O que vocês acham? Leila acha ótimo. Então eu vou colocar mais uma coisa. Posso fazer doação? Claro! Quanto mais presente, melhor. Gente, é o seguinte, é que o mês que vem é o mês do Black Friday, né? Então, eu vou estar promovendo um workshop Autoestima. Nesse Autoestima vai estar com 50% de desconto. Vai ser no dia 13 de novembro, vai dar uma quarta-feira, tá bom? 13 de novembro. Então eu vou estar doando uma vaga na Autoestima, tá bom, amiga? Ai, que maravilha! Que maravilha! Gente, ó, sobrancelha de microblend. E já, olha, vou ver o que eu vou colocar aqui na estética também. Eu acho que vai juntar, perfeito, a casada perfeita. Sim, a autoestima, né? Exatamente. Tudo a ver com beleza, né, gente? Com cuidado, consigo mesmo, amor próprio. Dani, repete o que você falou. Meu Deus, qual das coisas? Então, a sugestão do sorteio. Se a gente deixa pra semana que vem, que a gente acrescenta mais alguma coisa. E aí vocês têm mais tempo pra comentar, pra participar, mais chances de ganhar. Eu não enxergo de longe, gente. Oh, meu, você enxerga, Kelly? Enxerga, amiga. Oh, misericórdia. Ótimo. Mais uma micro. Do Juliana vai doar mais uma micro. Não acredito, Ju! Então serão 2 micro. Show de bola. Pronto! Então vamos lá. Então já temos 2 micros, né? 2 micros e uma vaga na autoestima. Autoestima. E eu vou ver aí. Eu vou falar depois, mas aqui já tá maravilhoso. Semana que vem, isso. Carol tá falando semana que vem. Isso, a gente lança hoje e faz o sorteio semana que vem, porque a intenção é exatamente um sorteio relâmpago mesmo. Então tá, então hoje à noite a gente lança. Fiquem atentos aí pra curtir os 3, seguir os 3 perfis, né? O meu, o de Kelly e o de Ju. E aí, semana que vem a gente faz faz o sorteio ao vivo. Quem sabe, né, uma Master Coach volta semana que vem. A Mandinha tá perguntando, vocês são de onde? Nós somos de Teixeira de Freitas, Bahia. Viu, Amanda? E você? Pra saber também. Amanda, você é de onde? Compartilha com a gente aí. Você também é daqui? O bacana de rede social é isso, né? Pessoas do mundo inteiro acompanham, seguem. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado, tenham anotado todas as informações importantes. Depois que eu comecei, me aproximei de Kelly, a minha leitura melhorou muito. Melhorou muito mesmo. Os exercícios também que é passado no coach. Nossa, é muito bacana. Eu tô fazendo Amiga, agora. eu vou dar uma sugestão. Pode. Posso, então, a gente podia programar outra live com o tema Cure a Sua Vida. Olha, gente, maravilhoso. E aí a gente faz sorteio na live, sei lá. Sim, fechado. Tá bom? Divulga aí já, então. Gente, é o Semana que seguinte. vem? Você acha que dá pra fazer semana que vem? Pô, não dá. Gente, é o seguinte, ó. Notícia de última hora. Plantão. Semana que vem, na quarta-feira, no mesmo horário, estaremos aqui. No mesmo local. No mesmo local. No mesmo Instagram. Exatamente. Né? Com a live Cure a Sua Vida. Cure a Sua Vida. Gente, pensa num assunto interessantíssimo, tá?
Convide todo mundo para estar aqui com a gente na próxima quarta-feira, ao meio-dia. Nós vamos estar falando de como a sua mente, a forma como você pensa, como as suas crenças interferem no seu corpo, na sua saúde, nos seus resultados. E como as suas emoções. Gente, 95% das doenças são emocionais, tá bom? Verdade. E o seu corpo... ela te mobiliza e te paralisa. A outra colocando uma massagem aí na estética. Ó, sugestão. Gostei. Então eu vou estar falando nessa live sobre como o seu corpo vai responder às suas emoções, tá bom? Live Cure a Sua Vida. Você pode curar a sua vida. E junto com a live, logo em seguida, o sorteio. Combinado? Pronto! Que quarta-feira maravilhosa, gente! Isso aí! Então tá, eu vou deixar depois aqui o perfil de Kelly, pra quem ainda não acompanha, poder acompanhar de perto. Ela sempre posta nos stories, dando dicas maravilhosas, fazendo umas perguntas que você fica, meu Deus! E é até difícil às vezes encontrar a resposta. Já teve, gente, perguntas que foi difícil encontrar a resposta? Essa aqui... Ela faz. Então é isso. Muito obrigada pelo carinho de vocês. Obrigada por estarem aqui. Essa energia gostosa, né, Kelly? É o que motiva a gente. Então, se vai acontecer uma próxima, é porque foi recíproco. Então, é muito bacana. Muito obrigada. Tenha uma quarta-feira extraordinária, maravilhosa, diferente de tudo. Vamos colocar em prática o que vocês ouviram aqui, deixar essas crenças de lado, que não é fácil, mas é possível, principalmente quando você detecta, né? Sim. Paulo já colocou ali, não vou perder. Gente, além de você estar aqui com a gente, convide outras pessoas. Porque às vezes, como eu falei, uma informação pode desbloquear uma chave, pode desbloquear alguma coisa aí que vai fazer com que a pessoa comece a ter resultados positivos em sua vida, tá bom? E vamos aproveitar porque trabalhar com coach é caro, tá? Vamos aproveitar esse presente. Tem muita gente ali falando que foi ótimo, foi bom demais. Gente, muito obrigada, viu? Muito obrigada mesmo aí pelo feedback. E semana que vem nós estamos juntos novamente. Então tá. Beijo. Tchau, gente. Obrigada.